Câmara Municipal do Rio aprovou 4 projetos na sessão plenária virtual desta quinta-feira, que durou pouco mais de 3 horas. Na primeira parte, os vereadores repercutiram a saída da secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Busch, que pediu exoneração. Na abertura, o presidente da casa destacou que a Rio TV Câmara já opera na TV aberta, no canal digital 15.3. Quero fazer um registro histórico aqui hoje, que a partir desse instante nós estamos em TV aberta 24 horas. Foi uma grande vitória da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos ao Congresso Nacional e, em especial, também à vereadora, à ex-deputada, ex-vereadora, que muito contribuiu para que conseguíssemos obter esse instrumento de comunicação tão poderoso e importante e que será muito útil à cidadania. Na sequência, os parlamentares discutiram a saída da secretária municipal de saúde. Ana Beatriz Busch teria pedido exoneração por causa de uma troca na subsecretaria de gestão sem que ela fosse informada. Eu lamento profundamente, né, porque no dia que nós fizemos, inclusive, aqui aquele debate com a secretária e os seus auxiliares, nós verificamos que, por maior que sejam as nossas críticas ao governo, a área de saúde vinha se empenhando com toda a dedicação, com todo empenho, com sacrifício pessoal, a própria secretária, o subsecretário, ambos estiveram com coronavírus, ela inclusive esteve internada, passou por uma situação difícil, mas estavam ali firmes, defendendo o isolamento horizontal, especialmente num momento como esse, a gente possa sofrer essa solução de continuidade aí na direção da Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Crivella tem uma característica boa, né? E que não é de alguns governantes. Ele sabe retroceder, ele sabe voltar atrás, é um líder, é humilde, é uma pessoa do bem. Ele tenho certeza que gosta da doutora Bia. Quando ele não foi ele que demitiu, ela pediu demissão. Ela tem os seus motivos para pedir a demissão, que eu não discuto. De repente, no lugar dela, diante de tudo que tem acontecido, que foi falado, eu também pediria demissão. Mas, enfim, creio eu que isso vai ter um desfecho melhor do que nós imaginávamos. De repente, nós conseguimos aí com que as coisas se restabeleçam e nós tenhamos a doutora Bia de volta. Esse é meu desejo, essa é a minha vontade. É a vontade que tudo se restabeleça para que a gente volte pelo caminho que nós começamos a trilhar no começo da pandemia. Espero que ela, que começou a conduzir esse trabalho, e que nós possamos passar por isso tudo de ruim que nós estamos passando e que tudo se resolva e, da melhor maneira possível, ela possa entregar também a cidade do Rio de Janeiro com tudo já no seu lugar, com as pessoas voltando para a vida normal. Eu quero ver, o meu desejo é ver a doutora Bia entregando para a cidade do Rio de Janeiro a saúde e os hospitais para que nós possamos vencer essa doença. O vereador Babá denunciou que garis do grupo de risco que estavam afastados estão sendo chamados de volta ao trabalho. Ele lembrou que 10 garis já morreram vítimas da Covid-19. Já morreram 10 garis. Né? Gerência de Piedade e o gerente Cláudio convocando as pessoas hipertensas com discussão de que foi a direção da Conlurb que determinou para eles voltarem ao serviço, o que é um absurdo. E mais, numa fila, enquanto está se falando para evitar conglomerado, colocam uma fila de garis, eu estou com a denúncia aqui, né? Uma fila de garis embaixo de um telhado quebrado, né? Formando fila para poder retornarem ao trabalho. Pessoas que estão fora, que estão na questão de risco, e são convocados para poder, na verdade, voltarem às suas atividades. Pergunta ao presidente da Conlurb se ele autorizou isso aí. O Paulo Mangueira. Ele autorizou esse absurdo, né? Porque isso aí é um absurdo. Nós não podemos aceitar, porque, inclusive, coloca em risco a vida desses trabalhadores.
E essa situação já não basta a situação de que tem, como já denunciei aqui, né, e volto a denunciar, né, um trabalhador que denunciou no início da pandemia, que, aliás, ele pegou coronavírus agora, né, de que não tinha álcool gel. E, por isso, né, a direção lá da gerência puniu e, na verdade, por 5 dias, esse trabalhador está com um filho de 1 ano, perdendo no seu salário e ainda foi acometido de coronavírus. Por quê? Porque denunciou. Em cerca de 2 horas, os parlamentares aprovaram 4 projetos. O primeiro, de autoria da vereadora Luciana Novaes, em segunda discussão, que prioriza a vacinação contra a gripe para cuidadores de idosos. A Luciana Novaes foi feliz de ter feito esse projeto e, assim, parabenizo ela imensamente, porque eu tenho uma pessoa não na minha casa, mas na minha família, e que está na mesma situação, né? Então, assim, para a gente foi muito interessante. Quando eu estive para visitar, para fazer a vacina, a pessoa me perguntou, é só para ela por cada idade? Eu falei, sim, é só para ela. Então, quer dizer, agora abrindo também para os cuidadores, para a gente, né, nós, enquanto família, ficamos muito mais tranquilos quando vemos que há uma necessidade tremenda de proteger também essas pessoas. A Câmara aprovou também projeto emendado que dá acesso ao microcrédito através da Agência de Fomento do município do Rio de Janeiro. Durante a sessão, os vereadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem a uma funcionária do Serviço de Limpeza do Palácio Pedro Ernesto, que foi vítima da Covid-19. Também foi aprovado em primeira discussão projeto do vereador Leonel Brizola, que obriga donos de postos de combustível e lojas de conveniência a fornecerem de graça equipamentos de proteção aos funcionários durante a pandemia do novo coronavírus. Esse projeto nasceu de uma carta que eu recebi do Simpuspetro, que é, na verdade, o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados no município do Rio de Janeiro, onde mais de 10 mil trabalhadores estão sendo expostos a essa questão do coronavírus. E a reclamação era clara que não tem sido colocado aos trabalhadores o equipamento necessário para atender. Lembrando que, em própria audiência com a secretária municipal de saúde, a doutora Bia, ela colocou claramente que um dos lugares de maior transmissão do vírus é no posto de gasolina. Então, quero lembrar aqui que os trabalhadores, eles mexem no pneu, no bico, em ferramentas, manuseiam o cartão, manuseiam a bomba, pegam em dinheiro, ou seja, um ambiente propício se você não tiver as ferramentas adequadas de higienização. Água, sabão, equipamento adequado, e nada disso está sendo cumprido pelos donos dos postos de gasolina na cidade do Rio de Janeiro. Os parlamentares aprovaram ainda, em primeira discussão, projeto que cria medidas de proteção para trabalhadores e empregadores que tiveram as suas atividades impedidas parcial ou totalmente por causa da pandemia do novo coronavírus nos meses de março, abril e maio. A sessão terminou com 1 minuto de silêncio em homenagem à atriz Daisy Lucidi, que também foi vereadora da Câmara. Ela morreu na madrugada desta quinta-feira, vítima da Covid-19. A Prefeitura interditou o calçadão de Campo Grande. O bairro é o que apresenta até o momento o maior número de mortes relacionadas à Covid-19. 40 óbitos já foram confirmados. Desde as 5 da manhã, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública colocaram grades fechando os acessos ao comércio local. Campo Grande vem vencendo disparado desde quando começou a pandemia. Por isso, iniciamos hoje aqui o lockdown pontual. Todos esses acessos estão bloqueados. Só podem passar funcionários e os clientes que precisam de comprar itens essenciais. Então, por isso, é importante a gente pedir mais uma vez que a população não insista. Ao chegar na barreira, vão se deparar com nossos agentes que vão estar bloqueando e pedindo a sua identificação. É natural que você vai explicar aonde você trabalha ou se você está indo naquela loja, somente loja essencial, farmácias, banco, supermercados, mercearias,
material de construção, enfim, lojas essenciais. A medida do lockdown parcial pode atingir outros bairros da cidade. Começamos hoje o lockdown pontual por Campo Grande, podendo se estender a outros bairros. E se houver a necessidade, até toda a cidade. O que dita a regra para a gente é um mapeamento. Começamos por Campo Grande, já temos planejado para iniciar segunda-feira em Bangu, podendo ser antecipado a qualquer momento. Então, uma vez que a gente identifica que existe a persistência na permanência da aglomeração, nós vamos estar ali atuando sempre em prol da população. E o que a gente mais zela hoje e sempre, é a vida. De um lado nós temos a Fiocruz, de outro lado nós temos a Firjan, a FEComércio, a Associação dos Serviços, que falam de desemprego em massa, que falam de quebra da atividade econômica. Então é preciso sempre ouvir os dois lados e tomar uma decisão que seja ponderada, uma decisão que seja, vamos dizer assim, não só olhando um lado, mas olhando os dois lados. Pela manhã, o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, anunciou que a prefeitura vai custear o enterro para quem ganha até 3 salários mínimos. Quem recebe mais pode conseguir o sepultamento social por R$ 546. Preocupados com a questão dos sepultamentos de famílias que não têm muitas posses, que ganham até 3 salários mínimos, a prefeitura está assumindo, nesse caso, o sepultamento dessas famílias. Nós também publicamos o sepultamento até R$ 546 para qualquer família. Qualquer pessoa que, porventura, venha a falecer e a família queira enterrar com o sepultamento social, a prefeitura está ofertando R$ 546 para qualquer faixa de renda. Com mais de 8.500 casos confirmados na cidade, a busca por um leito continua sendo o principal desafio dos pacientes. Mais de 1.100 pacientes infectados aguardam leitos. Mais de 370 aguardam vagas na UTI. A prefeitura divulgou um vídeo explicando o motivo do Hospital Miguel Couto ter leitos disponíveis, enquanto outros estão com fila de espera. O Miguel Couto é um hospital de trauma e isso não se interrompeu. Os pacientes continuam chegando, o paciente com a fratura, o paciente com traumatismo craniano, o paciente vítima de PAF. Esses pacientes, não só o trauma, quanto também uma apendicite, um paciente de uma emergência cirúrgica, esses pacientes continuam chegando na unidade. A unidade precisa manter leitos disponíveis para esses pacientes, para a população do Rio que necessita disso. Obviamente, a gente tem tido uma diminuição dos leitos cirúrgicos e aí entra o planejamento da Prefeitura do Rio, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, de transformação de cerca de até 60% dos leitos cirúrgicos em leitos clínicos. Esse planejamento já está acontecendo. Mais um paciente recebeu alta do Hospital de Campanha do Rio Centro. O Washington Andrade Fink, de 30 anos, estava internado há 3 dias. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre o risco de colapso do sistema de saúde durante a pandemia do coronavírus. Eu vou conversar com Bruno Sobral, ele é secretário executivo da Confederação Nacional de Saúde e ele vai explicar como funciona o plano de ação que integra as redes pública e privada de saúde para tentar evitar esse colapso. Bruno Sobral, secretário executivo da Confederação Nacional de Saúde, eu quero já agradecer pela sua entrevista. Bruno, como funciona esse plano de ação que integra as redes pública e privada contra o colapso total da saúde em tempos de pandemia? Olha, as redes pública e privada de hospitais sempre trabalharam em conjunto em benefício do SUS, né? Mais de 50% dos hospitais privados já atendem um SUS no Brasil afora. Nesse momento de Covid, essa junção é cada vez mais necessária. Os hospitais privados têm ajudado o setor público na abertura de leitos de campanha, isso tem acontecido de maneira muito forte no Rio e São Paulo. Alguns leitos de campanha foram 100% doados pela iniciativa privada, bem como tem disponibilizado os leitos junto ao SUS no modelo de contratualização que sempre existiu, né? Então, é um momento em que os protocolos estão sendo criados para tratar doenças, os protocolos pré-hospitalares estão sendo desenvolvidos, é importante que se desenvolvam protocolos pré-hospitalares conjuntos,
Mas hoje o setor privado já vem contribuindo muito com o SUS. Lembrando sempre também que o profissional que trabalha na iniciativa privada, né, de hospital também trabalha no SUS em geral. Então, você já tem uma certa homogeneização desse trabalho. É óbvio que os recursos são diferentes ainda nos diversos hospitais, mas hoje, para a Covid, você tem um atendimento de excelência, tanto hospitais públicos quanto privados, e o público tem ajudado o privado oferecendo mais vagas e mais leitos. Você falou de protocolos. O que foi colocado em prática até agora que você poderia dizer que seria um diferencial para esse momento, Bruno? Olha, de fato tem sido colocado em prática um esforço conjunto para a abertura de leitos. Não há como você resolver o problema da Covid sem abrir mais leitos. Você tem uma série de leitos públicos que foram desativados, ou por falta de pessoal, ou por falta de insumos, né? Então, a gente precisa, a primeira coisa a pensar é como que a iniciativa privada e o poder público, que agora tem novas regras de contratação emergenciais e novos recursos, podem reabrir leitos públicos, porque essa é uma solução rápida para o enfrentamento do aumento da demanda por leitos de UTI. Então, acho que essa é a primeira e principal medida. Muito obrigada, Bruno. Obrigado você, um bom dia. O presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, sugere a criação de um selo de segurança e higiene a ser adotado por estabelecimentos para ajudar na retomada do turismo no Rio de Janeiro no cenário pós-pandemia de coronavírus. O segmento responde por 4,9% do PIB estadual e vai precisar de incentivos para aquecer a cadeia. De que maneira, então, a Comissão do Turismo está pensando em resguardar também e cuidar desse setor que é tão importante para o Rio de Janeiro? Antes de mais nada, eu gostaria de passar um breve relato para você a respeito do momento do turismo e do momento do setor turístico da cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje está um caos total, a gente está vendo que realmente é uma crise mundial, é uma crise, o país está vivendo um momento terrível, a cidade em si nem se fala, mas como a gente está tratando aqui, eu como presidente da Comissão de Turismo, estou vendo de perto isso. A gente tinha os hotéis da cidade, antes da pandemia, com uma ocupação em média aí de 60% a 65% dos leitos da cidade ocupados, sendo considerado muito bom isso, porque depois do crescimento do número de hotéis das Olimpíadas e da Copa do Mundo, hoje a gente tem um número de leitos muito grande na cidade para atender os turistas. Então, em relação a esses 60% a 65%, estava sendo muito positivo e também, indiretamente e diretamente, gera diversos empregos em diversos setores que geram impostos para a cidade também, que hoje a gente considera aí a segunda maior fonte de receita da cidade, depois do IPTU, o ISS. São as duas grandes receitas que o município do Rio de Janeiro tem. E hoje, infelizmente, em função dessa pandemia, a gente tem diversos hotéis fechados e hoje tem uma taxa de ocupação que não chega a 5%. Então, a gente está vendo aí uma quebradeira total, um caos, um desemprego, um desespero das pessoas enorme, várias pessoas com especializações de serviços, chefe de cozinha, né? A questão hoteleira, ela tem diversas especializações que geram empregos diretos e indiretos. E como eu falei anteriormente aqui num bate-papo nosso, ele vem até aquele cara que vende o souvenir na porta do hotel para o turista que quer levar uma lembrança da cidade. Até esse cara hoje está passando fome, infelizmente, porque ele vive daquilo. Então, é uma preocupação muito grande de todos nós, de que maneira a gente vai conseguir acalmar a economia nesse momento, dando o mínimo de suporte para as pessoas. O governo federal está fazendo a parte dele, esse auxílio dos R$600, o governo estadual está dando cesta básica, junto com o governo municipal, mas isso é muito pouco, né? Daqui a pouco a economia vai ter que ser retomada, a pandemia acaba e as pessoas têm que ter condição de trabalhar, porque ninguém vive com isso. Tem famílias que têm 5 filhos. Como é que vive com uma cesta básica e como é que vive com R$600? Não vive. As pessoas trabalham, as pessoas têm vontade de ir para a rua ganhar o pão e leite de cada dia, né? Sem falar questão emocional, tem muita gente pirando aí por conta disso tudo, né? Então, é uma assim, cadeia gigantesca com muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos. São centenas e milhares de empregos que estão sendo aí inutilizados por conta dessa pandemia no setor turístico da cidade do Rio de Janeiro. Vereador Marcelo Siciliano, presidente da Comissão de Turismo, muito obrigada pela atenção.
pela oportunidade da entrevista. Até uma próxima. Para continuar falando sobre turismo, setor responsável por grande parte da geração de emprego e renda no Rio, eu converso com Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado, sobre a incerteza do futuro pós-pandemia para esse segmento. Qual o impacto da pandemia no turismo, mais especificamente no Corcovado? Eu agradeço o convite, Ingrid, e já deixo aqui um abraço para todos os telespectadores da TV Câmara. Enfim, o turismo todo tem sofrido muito, né? Talvez tenha sido primeiro segmento da economia que fechou, em função mesmo da natureza da nossa operação, que é aglomeração de pessoas, filas e etc. Então, nós tivemos que fechar no início de março e, com certeza, vão ser os últimos a reabrir, né? Antes vão ter o comércio de rua, shopping, o próprio futebol, enfim, que já tem uma pressão muito grande. Mas, com certeza, os equipamentos turísticos e culturais eles vão ser úteis. E, para isso, nós já estamos fazendo um trabalho de criar um protocolo, né, com as melhores práticas que existem aí no mundo, que a própria Disney já está fazendo, São Paulo está bem adiantado, e nós estamos fazendo o protocolo das operações aqui no Rio de Janeiro, junto com uma união de todos os equipamentos, Pão de Açúcar, Aquarrio, Rio Star, que é a roda panorâmica, o Bioparque que vai inaugurar, enfim, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte Moderna. Todos esses equipamentos, nós nos juntamos, fizemos um grupo de trabalho e semana que vem nós vamos estar entregando isso. Justamente por causa desse retorno, né, Sávio? Você acha que na hora, o momento pós-pandemia, esse retorno vai ser lento? Vai, enfim, vai ter um período de pelo menos 1 ano e meio, 18 meses, para recuperar o espaço e o tempo perdido. Exatamente esse protocolo, ele cria um selo que vai dar garantia e tranquilidade ao visitante. Um selo, Portugal, por exemplo, criou um selo chamado Safe and Clean, né? Seguro e limpo. A Nova Zelândia fez o selo dela, enfim, Covid-0, e, enfim, todos os destinos estão procurando passar essa imagem de local seguro, né? Assim que haja a abertura. E aqui no Rio de Janeiro, todos nós, esse grupo de equipamentos, né, unidos, nós vamos procurar trabalhar principalmente para o carioca, para o público da cidade do Rio de Janeiro. Depois nós vamos para uma segunda etapa, num círculo maior, para o cidadão fluminense, estendendo aí a todo o estado do Rio de Janeiro, para o interior, com promoções, com eventos, etc. E depois nós vamos tentar recuperar o público da região sudeste, e já indo para o Brasil. E mais na frente, numa etapa posterior, o público internacional, que esse vai demorar ainda mais a circular, principalmente por conta das restrições das companhias aéreas. Muito obrigada pela participação. As farmácias do Rio se preparam para receber os novos kits de teste para a Covid-19. A ideia do governo federal de aumentar muito o número de pessoas testadas pode esbarrar em um problema: o alto preço. Cada teste deve custar em torno de R$ 200 e não pode ser feito em casa. Na realidade, é uma situação nova e temporária, onde a Anvisa regulamentou esses testes no estabelecimento. A primeira coisa que deve ter certeza, convicção, de que esses testes foram regulamentados, são reconhecidos pela Anvisa. Então, esses testes que serão feitos na farmácia, todos eles já foram chancelados pela Anvisa, pelo Instituto da Fiocruz. Então, são testes que têm confiabilidade para que seja feito pelos estabelecimentos farmacêuticos. Mas já foi publicado que eles podem dar falso positivo ou falso negativo. Qual a proporção em que isso pode acontecer? Na realidade, existe uma coisa que chama-se janela terapêutica. Por isso que esse teste tem que ser feito com bastante critério. Os estabelecimentos que, por serem facultativos, não é obrigatório a farmácia a fazer esse teste. A farmácia que assim o desejar fazer, ela tem que cumprir rigorosamente as normas que são estabelecidas pela Anvisa. Existe uma regulamentação do órgão fiscalizador local e esse teste tem que ser feito pelo farmacêutico do estabelecimento, para que ele possa fazer uma triagem prévia para garantir a janela terapêutica, porque existe um prazo para que possa ser manifestado a evidência de que a pessoa tem ou não
a situação da patologia que vai ser indicada pelo teste. Se você fizer antecipadamente, pode dar um teste incorreto. Então, você tem que ser feito dentro da janela terapêutica e o farmacêutico, que é a pessoa que está habilitada a fazer essa orientação ao cliente. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio acha que testar a Covid-19 nas farmácias é uma boa iniciativa, mas acredita que o preço vai afastar muita gente. O teste deve custar em torno de R$200. Eu acho que vai fugir do propósito inicial de testagem, né, e obtenção de dados para a vigilância epidemiológica, levando a um isolamento realmente daquelas pessoas que estão positivas, né, e a pesquisa de com quem ela esteve, né, para poder ampliar a área, né, de restrição e isolamento social. Então, com esse preço, vai ficar difícil para as pessoas fazerem. Um levantamento do Conselho Regional de Farmácia mostrou que muitos remédios tiveram uma alta gigantesca no consumo entre março de 2019 e março de 2020. A vitamina C lidera, com aumento de quase 138% nas vendas. Na sequência, vem o paracetamol, que vendeu 63% a mais. A gente tem duas maneiras de olhar esses resultados. Primeiro, houve um medo das pessoas não terem mais esses medicamentos nas gôndolas das farmácias. Porque quando começou, não sei se você se lembra, houve também uma corrida aos supermercados. Então, todo mundo correu para reabastecer. Então, a gente não sabe se houve uma corrida com medo do desabastecimento ou as pessoas realmente se medicaram. E a Covid-19 fez mais uma vítima, conhecida do grande público. Internada há 12 dias no Hospital São Lucas, em Copacabana, a atriz e radialista Daisy Lucid morreu aos 90 anos. Como atriz, fez diversos trabalhos na televisão, destacando-se nas novelas Passione, Babilônia e Paraíso Tropical. Carioca, Daisy foi casada com Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, morto há 9 anos. Uma das percursoras da radionovela, Daisy Lucid marcou época e nunca escondeu o seu amor pelo rádio. A minha paixão é rádio. Eu faço televisão, gosto de fazer televisão. Modéstia à parte, acho que faço bem. Pelo menos. Arrasou, né, Daisy? Pelo menos eu sinto na rua, as pessoas falando comigo, as pessoas. Quando é que você volta para a televisão? É aquela coisa. Mas eu gosto muito do rádio. Eu faço rádio desde 6 anos de idade. Com o programa Alô Daisy da Rádio Nacional, ganhou popularidade permanecendo no ar por 46 anos. Em 1976, foi eleita vereadora para a primeira legislatura da Câmara Municipal do Rio. Voltou a se reeleger na década de 80 e também foi deputada estadual. Sempre gostei muito de fazer esse programa, porque esse programa me deu a oportunidade até de ir para a Assembleia Legislativa. Primeiro para a Câmara de Vereadores, depois para a Assembleia Legislativa. E você lidar com o sentimento humano é uma coisa muito gostosa. É muito gratificante, você né? ajudar as pessoas que estão necessitando é muito bom. E logo após esse boletim do CRN em Casa, continue com a gente. A Rio TV Câmara vai exibir uma entrevista especial concedida pela atriz e radialista Daisy Lucid, a nossa reportagem.